Saudações, estamos aqui para falar dos padrões baixo acoplamento e alta coesão. A ideia do padrão baixo acoplamento é a de diminuir a dependência entre as classes de um projeto orientado a objetos. Para isso a gente precisa primeiro, para entender esse conceito, a gente precisa, obviamente, entender primeiro qual é o conceito de dependência entre classes no contexto da orientação a objetos. E a definição mais crua que eu consigo imaginar para dependência é a seguinte: se no código de uma classe existe o nome de outra classe em qualquer parte, então essa uma classe será dependente desta outra classe. E por quê? Porque provavelmente, se a coisa está codificada dessa forma, a classe 1 precisa em algum momento de objetos da classe outra. Vai precisar invocar seus métodos. Então a classe 1 só vai funcionar corretamente se a classe outra funcionar. Ademais, se a gente tirar a classe outra do sistema, sequer a classe 1 vai compilar. Então é isso que a gente entende por dependência. E essa menção ao nome da outra classe, ela pode ser através da passagem de parâmetros, através de um tipo de retorno, através da declaração de um atributo, através de um código estático, pode ser qualquer menção ao nome da classe outra. Dessa forma, uma classe que é dependente de outra classe, a gente diz que ela está acoplada a outra classe. Mas e por que existe um padrão dizendo que a dependência é ruim? Porque se o padrão é baixo acoplamento e o acoplamento está ligado à questão da dependência, então é porque a dependência deve ser ruim. E por que a dependência no contexto do software orientado a objetos é ruim? Vejam, a dependência é ruim no contexto do software porque uma classe que tem muitas dependências, ela acaba sendo afetada por muitas coisas, ela acaba podendo ser afetada por muitas coisas. E a probabilidade disso gerar algum comportamento errado acaba sendo maior, mais ou menos como na vida real. Então, você tem muita dependência, vamos colocar como dependência, não, você tem muitos vícios na sua vida real, você gosta de beber, de jogar baralho, de ver futebol, de assistir filme de putaria, de raparigar, de dever. Então você é dependente de muitas coisas e tem muitas coisas que podem afetar o teu comportamento. Então fica complicado muito com respeito ao teu comportamento, já que você já tem, né? Uma hora você vai ter algum problema com a Jota, vai levar uma pizza e vai deixar de fazer um monte de outras coisas. E complica também um pouco na questão até de incorporar novos comportamentos a você. Porque você vai ter tanta dependência com tanta coisa que vai ficar complicado de você, por exemplo, estudar orientação a objetos. Então, com a classe, é um pouco nesse mesmo sentido. Se uma classe tem referência para muitas outras classes, os comportamentos implementados nessa classe, que vão ser executados por seus objetos, eles são suscetíveis a muitas influências externas. Então a gente pode ter problema com respeito a isso e também fica difícil de compreender a classe isoladamente, fica difícil de acrescentar novos comportamentos a essa classe. E quando a gente imagina que essas outras classes, das quais essa classe que a gente está falando é dependente, elas também têm suas próprias dependências, o nosso sistema pode virar um grande emaranhado. Então é uma coisa que a gente tenta evitar, apesar de ser uma coisa da qual a gente não pode fugir. E a gente não pode fugir por uma razão muito simples, porque os nossos sistemas vão ter várias classes que vão referenciar umas às outras, e isso a gente entra um pouco num outro padrão. Por que a gente não vai fazer uma classe só e ninguém depende de ninguém, está tudo num canto só, interface gráfica, banco de dados, lógica de negócio? Então a gente não vai fazer isso porque existe um outro padrão de projeto, que eu entendo também como um princípio de projeto, que é a alta coesão. E a alta coesão reza justamente para que as operações que estejam numa determinada classe, elas tenham alguma coesão entre si. Elas digam respeito às mesmas coisas. Então não dá para uma classe fazer interface gráfica com o usuário e ao mesmo tempo acesso ao banco de dados e ao mesmo tempo lógica de negócio. A alta coesão preza justamente para que essas operações estejam separadas em módulos, em classes distintas. Então esses padrões mais fundamentais, normalmente a gente tem que atentar, por isso que eu os chamo de princípios, a gente tem que atentar para eles ao mesmo tempo, né? Então a gente usa o expert, a gente usa o baixo acoplamento e a gente usa a alta coesão sempre. Ainda tem mais alguns padrões também mais fundamentais, são os padrões lá do Craig Larman, que a gente vai
que a gente vai ver, mas a gente tem que estar pensando sobre eles sempre. Já os padrões de projeto no sentido mais convencional, lá da Gangue dos Quatro, eles são para situações específicas e a gente não fica combinando eles o tempo todo para resolver uma situação mais precisa. Se eu juntar, sei lá, vou juntar um singleton com um observer, com um composite, tudo num negócio só, eu vou provavelmente fazer um bebê de Rosemary, vou fazer um Frankenstein. Então, a tônica de utilização de como a gente pensa esses padrões mais fundamentais, como a gente pensa os padrões mais clássicos, né, os padrões da Gangue dos Quatro, é diferente, são situações diferentes. Eu encararia esses realmente como princípios. Alta coesão é um princípio, baixo acoplamento é um princípio. E por serem princípios, a gente não pode abrir mão de nenhum deles. Eu não posso abrir mão, eu não posso simplesmente pensar isoladamente, simplesmente o baixo acoplamento e fazer uma classe só. Tampouco eu posso pensar simplesmente a alta coesão. Tenho que pensar nesses princípios em conjunto para o meu projeto de software ficar legal. Claro, com todos os outros princípios, com o princípio do criador, que a gente vai ver em outro vídeo, com o princípio do expert e por aí vai. Então, para finalizar, a gente pode também utilizar tipos abstratos para diminuir a dependência de alguma classe com outras classes. Isso, inclusive, pode virar até um outro padrão de projeto que a gente vai ver oportunamente, que é a fachada. Mas eu posso fazer com que minha classe seja dependente de um tipo abstrato e não de uma implementação, de um emaranhado de implementações. Isso vai diminuir um pouco o acoplamento dessa minha classe. Vamos lá, um exemplo com código. Minha classe A é dependente desta classe B. Por quê? Porque existem referências para B dentro do código da minha classe A. Se eu quiser que ela não seja, claro, e B vai ter todas as suas dependências, não vamos nem entrar aqui nos detalhes. Se eu quiser separar essas duas classes, ou separar pelo menos a minha classe A para que ela não fique dependente da implementação da classe B, eu posso definir um tipo abstrato, fazer com que a classe B implemente esse tipo abstrato e fazer com que a classe A seja dependente tão simplesmente do tipo abstrato. Note que a classe B também é dependente do tipo abstrato. Existe referência para o tipo abstrato no código da classe B. No entanto, qualquer classe que venha criar objetos da classe A e chamar passando algum objeto deste tipo abstrato, ela pode passar qualquer implementação, não necessariamente a implementação de B. Então, a minha classe A ela não é mais dependente da implementação específica de B. Então é isso, crianças. Moral da história, são princípios, esses padrões que a gente estudou aqui são, na verdade, princípios, e princípios a gente usa todo mundo junto, tá certo? Tomem cuidado. Na vida e na programação a gente deve usar os princípios todos juntos, senão a gente acaba fazendo alguma coisa muito errada.